Glória a Deus, aleluia. Sauda a todos capazes do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui mais uma tarde, na presença desse Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Aleluia, nós louvamos a Deus porque Ele tem nos permitido chegar na Tua presença. Louvado seja esse Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Por mais uma live, mais uma tarde da bênção, mais uma terça-feira, né? Onde estamos aqui, eu, meu esposo, o pastor Luiz, aqui do meu lado, para engrandecer o nosso Deus, né? Levar a palavra, oração pelos enfermos, pelas pessoas que pediram, né? Várias pessoas pedindo oração, mandando mensagem, e a gente anota aqui no caderno e depois continuam orando, né, pelas pessoas, né, irmãos? É muito bom isso. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus é muito bom. Aleluia, né? Irmão Ademar, Deus abençoe, amado. Deus abençoe você. A Bispa Sueli, toda a sua casa, né? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Rosimeire, Deus abençoe, minha sobrinha. Você, sua casa, família. Irmão Edno, Deus abençoe, amado. Você, sua casa e família. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Deus é muito bom, né, irmãos? Glória a Deus. Então, amados, sem perca de tempo, nós vamos aqui ler uma palavra nessa tarde, né? Em Salmos de número 103. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Salmo 103, alguns versículos aqui da palavra do Senhor. Aleluia. Salmo 103, versículo 1. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só do seu benefício. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas feridas, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia. Quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Ali vamos para o 13. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó, né? E aí, mais aqui, no versículo 17. Tem misericórdia de mim, Senhor, de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Glória a Deus. 22. Bendiz ao Senhor, vós todas as nações, em todos os lugares, o seu domínio, bendiz a minha alma ao Senhor. Glória a Deus, né? Louvado seja o Senhor, nosso Deus, nessa tarde, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Aqui está a Daiane, Deus abençoe, Daiane, você, o Natan, toda a sua casa, minha querida, em nome de Jesus, né? Vilma, Deus te abençoe, amada, Deus abençoe você, sua casa, sua família, né? O irmão Ademar, já falei, Bispa Sueli, glória a Deus, Daiane Maíno, Deus abençoe, né? Você, Mateu, Natan, toda a família aí, Deus abençoe. Val, Deus abençoe, Val. Deus abençoe Anícia, né, Freitas, Deus te abençoe, querida, você e sua casa. Deus abençoe, irmão Antônio Testa, você, sua casa e família também, glória a Deus. Aleluia, irmão Antônio Testa, glória a Deus também. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Elizabeth, Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Tô dando uma olhada aqui. Prima Dalva, Deus te abençoe também, em nome de Jesus, você e sua casa. Prima Vivi, Deus te abençoe, amada, em nome de Jesus, você, sua casa e toda a sua família, né? Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos. Deus é muito bom, irmãos. E passa essa live para alguém que você conheça, e que Deus possa abençoar, né? Irmã Clarice Testa, Deus abençoe também.
Glória a Deus pelos irmãos que está conosco, irmãos. Deus louvado seja esse Deus. Aqui o salmo que eu li: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiz o seu santo nome, né? Glória a Deus. Aqui nós vemos que Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que está com suas mãos estendidas, porque é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Então, por isso, irmãos, que nós devemos ouvir o que o nosso Deus sempre tem falado conosco, né? Prestar atenção na palavra que Deus tem falado, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é de misericórdia e misericórdia, mas também Ele é um Deus consumidor, é um Deus justo, um Deus, aleluia, que prova também, às vezes, aqueles que Ele ama. Por isso, às vezes, a gente reclama: ai, Senhor, tá tão difícil. Ai, Senhor, essa prova não passa. Ai, Senhor, como está difícil os dias de hoje. Sim, queridos, está muito difícil, porque a volta de Jesus está muito eminente, está muito próxima, aleluia, dele vir buscar a igreja. Então, por isso que muitas vezes, né, nós reclamamos, né, de tanta fadiga, de tantas coisas, mas que o Senhor possa te abençoar nessa tarde, né, que você possa esperar somente nele, porque aqui: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, às vezes a luta está grande, mas a gente tem que lembrar dos benefícios, das coisas que o Senhor já nos fez, né? Quantas curas, quantos livramentos, quanta libertação o Senhor fez por nós. E às vezes nós não temos assim o entendimento de agradecer, de ser mais gratos a esse Deus, né? Aí fala aqui no versículo 13: como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Querido, se você teme o Senhor, fique tranquila, Deus cuida de você, Deus tem cuidado de você, da sua casa, Deus tem, aleluia, algo para fazer muito mais além daquilo que às vezes você pede, né? Irmã Maria Helenice, Deus abençoe. Pastor Renato, Deus o abençoe em nome de Jesus, né? Que Deus possa nessa tarde continuar a falar ao teu coração, porque se um pai como o nosso Pai do céu, né, se compadece de nós, como diz aqui na palavra, no Salmo 103, no versículo 13, aleluia, temos que nos regozijar, nos alegrar, saber que esse Deus, Ele cuida de nós, porque no 14 diz assim, ó: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É verdade, irmãos. Às vezes nós não lembramos disso, que nós não passamos de pó, né? A Bíblia ainda fala sobre trapo de imundícia. Nós não temos valor nenhum, né, perante todas as coisas que Deus fez por nós, através do Espírito Santo, através de dar Jesus por cada um de nós. Deus fez tanto por nós e nós muitas vezes queremos questionar por uma luta, uma dificuldade que estamos passando. Então aqui, ó, pega esse versículo para você, o 13 do Salmo 103, como um pai se compadece do filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Irmãos, nós sabemos que os pais amam seus filhos, se compadecem quando o filho está doente, está enfermo, está necessitado. Nós, né, nós seres humanos, você ser humano sendo pai e mãe, se compadece dos seus filhos. Imagine aqui, Deus se compadecendo de nós, porque nós o tememos. Irmãos, isso é maravilhoso, que nós possamos entregar tudo que nós temos na presença desse Deus, porque é Ele que perdoa as nossas iniquidades, é Ele que sara as nossas enfermidades. Não adianta correr às vezes aqui e ali, busque o Senhor, pede para Ele, que Ele possa guardar e livrar nós de todas as coisas ruins, não é verdade? Essa semana passada o meu esposo deu, né, testemunho que ele voltou ao médico e o médico disse que ele está super bem, graças a Deus. O que é isso, irmãos? É na oração, é ali buscando. Lógico que nós fazemos a nossa parte, tomando um remédio, outro, mas nós temos que orar, buscar em Deus, esse Deus todo-poderoso, né? Que vela por nós, que intercede por nós, que sempre está conosco, aleluia. Irmã Ercília, Deus te abençoe, amada, você e sua casa. Irmã Patrícia, Deus abençoe, amada, também, você, sua casa e família. Então, amados, vamos confiar, vamos bendizer o nosso Deus, né, através da nossa vida, e tudo que há em nós, vamos bendizer esse Deus todo-poderoso, que criou o céu e a terra, que fez todas as coisas e que tem o controle de tudo. Ele tem o controle da sua vida, de toda situação que você está passando, Ele está no controle. Continue crendo,
né? Continue confiando que Ele tem a solução, que Ele vai dar a solução. Porque nós, às vezes, que nem eu falei, questionamos, mas Senhor, está demorando, Senhor, quando será? Não, queridos, bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum só dos benefícios. Queridos, às vezes, a maioria das vezes, somos ingratos a Deus. É verdade, eu sou também. A gente tem que se colocar também na presença dele e dizer, eu também sou assim, Senhor. Às vezes, questiono isso, aquilo, mas eu tenho que esperar na vontade dele, porque é ele que perdoa todas as minhas iniquidades e é ele que sara todas as minhas enfermidades, tomando posse nas bênçãos, nas palavras que Deus tem aqui para nós, irmãos. Não deixe essas palavras que Deus fala conosco, né, morrer aí no tempo, né? Voar no tempo, não, guarde no seu coração, porque é Ele que perdoa as suas iniquidades e é Ele que sara as tuas enfermidades, porque Ele é um pai que se compadece do filho, e ainda Ele lembra no 14, né, versículo 14 fala, pois Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, que somos fracos, queridos, e que Ele é o único Deus Todo-Poderoso, que tem o controle na vida, tem o controle da morte, tem o controle de tudo, inclusive das nossas vidas, e glória a Deus por isso, que Ele tem o controle da minha vida, porque se não fosse assim, ora Deus, né, falaria, aonde eu estaria no dia de hoje, irmãos, se não fosse Deus ter o controle da minha vida. Então vamos ser mais gratos, né, agradecer a Ele. Deus, me ajuda então, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, me dá graça, né, me dá perseverança, me dá entendimento, me dá sabedoria, né, irmãos, que às vezes a gente não tem, mas o nosso Deus, Ele tem, e Ele pode dar, aquele que clama, aquele que busca, aleluia, aquele que teme o Senhor, né, está na presença dEle, Ele tem visto, Ele não tem esquecido, não, de você, Ele não tem esquecido de mim, Ele não tem nos deixado só, não, Ele está conosco, nos ajudando, amém? Que nessa tarde você possa tomar esta palavra para o seu coração, aleluia, e confiar, acreditar que Deus é Deus, amém? Aleluia, de promessa, e Ele é Deus que cumpre as promessas, glória a Deus por isso, amém, queridos? Então aqui nós vamos falar alguns motivos de oração, que nós já temos aqui nessa tarde, né? Quero pedir por mim, meu esposo, pastor Luiz, pelo meu irmão Moacir, minha cunhada Rosa, toda a família, Luci, minha irmã, outra irmã, toda a família, minha irmã Márcia também, toda a família, pela Simone, minha sobrinha, toda a família, Andréia, toda a família, que hoje ela ia levar a minha cunhada Aparecida, né, no médico, pediu para orar por elas, que depois, mais tarde, ela vai estar assistindo a live, né, então vamos orar pela Andréia, pela Aparecida, toda a família ali no Paraná, pelos meus tios lá do sítio, primos, pelo pastor José, irmã Nina, irmão Márcio. Vamos orar por eles, pastor José, Deus abençoe, também já está conosco, aqui está seu pedido de oração, né, que Deus te fortaleça, te recupere totalmente, em nome de Jesus é a nossa oração, né, que Deus continue abençoando também, a irmã Eunice, irmão Oswaldo, irmão Bento, irmã Cida, irmã Ercília, toda a família, seus filhos Valdisson, né, toda a família, o Éder Benedito também, toda a família, a Alcina, toda a família, irmã Luísa Bozetti, toda a família, irmã Tânia e Terezinha, toda a família, o irmão João, né, vamos falar assim, é o pai da Célia, e João, pai da Grazi, também estão precisando de saúde, pela venda da casa da irmã Grazi, que está pedindo, pela Elizabeth, pela dona Naide, pela Márcia Fantucci, uma moça, uma amiga, que precisa de oração, fazendo um tratamento difícil, pela Marilene, pelo Ricardo, toda a família, pelo William, filho da irmã Denise e toda a família, pela Silvanete, pelo pai dela, o Antônio, ela tem pedido oração, pela Lu, pelo Edson, pela Priscila e Lorena, são amigos nossos que moram ali em Venceslau, irmão Edson, que veio aqui em casa fazer uma visita, pediu oração pela filha e pela esposa, que também está fazendo uns exames, né, ali
para que Deus coloque as mãos nos exames da Priscila, pelo Lucas, Jean e Neia, pela Odila e o irmão Totonho, lá do assentamento Santa Irene, que nos ligou e disse que a esposa caiu, né, teve uma queda e talvez estaria indo para Dourados, né? Então ali eles vão para Mato Grosso, que Deus põe as mãos, a irmã Odila, em nome de Jesus, né? Que Deus continue abençoando então a família ali do irmão Totonho e todos os irmãos ali do assentamento Santa Irene, né? Que a gente está com saudade das pessoas ali. Mateus, Deus te abençoe, querido, sua casa e família. Pastor, Deus o abençoe em nome de Jesus, você e sua família. Mateus Paris, pede oração pela bebezinha Laura. Amém. Vamos orar, né? Amém. Que Deus abençoe então, irmãos, cada pedido que entrou aqui na live, né? Depois, mais no finalzinho, a gente vai estar olhando novamente e vão estar mencionando, né? Mas agora vamos continuar orando então, aqui mais, pelo Brasil e pelos missionários a campo, né? Não vamos esquecer, queridos, missionários precisa da nossa oração. O Brasil precisa da nossa oração. Amém? Então vamos orar nesse momento. Se coloque aí na presença do Senhor. Deus é poderoso para agir e fazer muito mais além daquilo que nós pedimos, nós pensamos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças mais uma tarde por estar aqui na tua presença nessa tarde da bênção, juntamente, ó Pai, com os irmãos que estão conosco nessa tarde. Que toda honra, toda glória nós rendemos ao Senhor por esse trabalho, Deus, aonde nós estamos aqui, passado por todas as terças-feiras, Senhor, 15 horas da tarde, falando do teu amor, pregando a tua palavra, orando em prol dos enfermos, das pessoas que pediram oração. Que o Senhor continua nos fortalecendo, que o Senhor continua dando graça, que tudo aquilo que não provém de ti, Pai, no meio da família, no meio dos irmãos que têm, ó Deus, pedido oração, caia por terra em nome de Jesus. Dá saúde para este homem, para essa mulher, este que está se recuperando, aquele que tem que fazer uma cirurgia, outro que tem que fazer um procedimento. Outros, ó Pai, que estão esperando uma aposentadoria, algo na justiça. Pai, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é justo. Nós sabemos, ó Deus, intervém por nós. Nós oramos nessa tarde pela tua providência, Senhor. Toma conta do teu povo, da tua igreja, Pai. Ajuda-nos nessa caminhada, que o teu Espírito Santo, Pai, possa consolar, confortar este coração nessa tarde. Talvez está com algum momento difícil, talvez passando por um momento difícil na família, com o marido, com a esposa, com o esposo, pai, com o filho. O Senhor é Deus que tem poder, Senhor, de aspargir o seu sangue agora neste lar, que toda contenda, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Dê alegria a este coração, dê paz, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único que pode dar a paz, a alegria, o gozo com teu Espírito Santo. Pai, nessa tarde colocamos diante de ti, Pai, as nossas vidas, pois dependemos somente do Senhor. Tu és o Deus que trabalha em prol da tua igreja na face da terra. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja, quebra o laço, desfaz as barreiras, as armadilhas do diabo que tem se levantado no meio do teu povo. Tudo aquilo que não, Pai, provém de ti, que, Pai, o Senhor venha tirar. Vem agir segundo o teu querer. Colocamos o nosso Brasil diante de ti. Desperta a tua igreja aqui no Brasil. Pai, tira todo o mal, toda idolatria, toda feitiçaria, tudo aquilo que não provém de ti no meio dos governantes. Que caia por terra em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, as nações que estão em guerra. Tem misericórdia, livra, guarda, Senhor. Israel, o teu povo, Jesus, tem misericórdia. Os missionários a campo, aqueles que estão em lugares, Pai, de risco, aonde ali, Senhor, eles correm até risco de morte. Oh Deus, tem misericórdia, guarda, livra, supra toda necessidade desses homens e mulheres que estão aí a campo, Senhor, levando a tua palavra. E continua a nos levantar, Senhor, também, a orar, a buscar, Senhor, a ti, em prol de todos esses pedidos, estes homens e mulheres, famílias que nós temos orado, ó Pai, pela nação, pelos governantes, pela nossa igreja,
nosso ministério, IEPP, toma nas tuas mãos, Senhor, ajuda, Pai, o nosso ministério, cada congregação, cada obreiro, Pai, da nossa, Senhor, da nossa igreja, toma conta, pelo poder do teu sangue, nessa tarde, nós te pedimos e oramos, Pai, e já te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês, né, que Deus continue a abençoar a casa, né, e aquilo que você tem pedido, né, nessa tarde. A Beth está pedindo pela prima Márcia. Eu vou estar anotando, depois eu vou estar falando no finalzinho, em nome de Jesus, e orar novamente. Amém? Que Deus abençoe então você, sua casa, em nome de Jesus. Eu vou estar passando já para o pastor Luiz, e você compartilha essa live aí com alguém, né? Alguém que precisa de uma palavra, pois aqui há a palavra, porque é a palavra de Deus que nós mencionamos. Amém, queridos? Que Deus te abençoe então, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvamos a Deus, porque Deus tem sido maravilhoso, Deus tem nos sustentado com o seu grande amor, né? E nós estamos aqui porque temos motivo de agradecer ao Senhor esta palavra que a Ivone trouxe a nós, onde o salmista, ele nos ensina a lembrarmos, né, das misericórdias que Deus tem para com cada um de nós. Por isso é que nós temos perseverado, porque sabemos em quem temos crido, sabemos em quem temos confiado. O próprio Jesus, ele nos ensina que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E aqui, aonde Deus tem colocado no nosso coração uma palavra aqui, aonde Deus usou o profeta Eliseu, ele relata aqui para nós uma palavra bastante propícia para nós nos dias em que nós temos vivido, aonde a palavra do Senhor diz: porém, o seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrarão. Amém? Ivone, vê para mim na hora que fica aqui, segura Reis, se eu não me engano. Então nós vemos que a palavra de Deus, onde o profeta Eliseu, usado por Deus, ele relata essa passagem aqui, onde ele se encontrava na casa, vamos dizer assim, na escola de profetas, né? E olha que interessante que no tempo que aconteceu esse fato, havia uma falta muito grande, uma seca grande, e ele recebeu uma cesta básica. Olha que interessante o profeta Eliseu. Porém o seu servo disse, como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu, dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor, comerão e ainda sobrará. Aleluias. Certa vez, um homem levou a Eliseu 20 pães feitos com cereais da primeira moagem da estação e algumas espigas verdes. O profeta mandou que aquela comida fosse entregue a um grupo de seguidores. Seu ajudante, não entendendo como iria distribuir aquela pequena quantidade de alimento entre 100 pessoas, questionou: o senhor acha que isso vai dar?
E nós vemos aqui a palavra mostra qual foi a resposta de Eliseu. E foi o que aconteceu quando o auxiliar fez o que lhe tinha sido ordenado. Todos comerão e ainda sobrou. Segundo Reis 43. Vou marcar aqui. Segundo Reis 4:43. Capítulo 4, versículo 43. Olha que interessante, irmão. Essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. O senhor acha que isto vai dar certo? Né? Vai dar? Porque uma pessoa levou uma cesta básica na escola de profeta, lá em Gigal, e 20 pães, relata aí o versículo, para 100 pessoas. E o profeta, ele relata aqui, a palavra mostra qual foi a resposta de Eliseu. E foi o que aconteceu quando o auxiliar fez o que lhe tinha sido ordenado. Todos comeram e ainda sobrou. Normalmente, os primeiros frutos da colheita e seus produtos deviam ser entregues aos sacerdotes para o seu sustento. Naquela época, no entanto, esses sacerdotes eram apostatas, isto é, não seguiam os mandamentos do Senhor. E lá em Gigal havia uma escola de profeta, onde o profeta Eliseu, ele dava toda a assistência. E ali, naquele dia, um homem o levou, vamos dizer assim, uma cesta básica para ser distribuída para 100 homens que eram ali estudantes, ou seja, faziam parte da escola de profeta. Olha que interessante, irmão. Aquele auxiliar dele, Geazi, disse: o senhor acha que isso vai dar? E o profeta Eliseu, ele respondeu: pois todos comerão e ainda sobrará. Ao levar a sua oferta a Eliseu, aquele homem reconheceu que o profeta era o verdadeiro representante de Deus em Israel. Por quê? Porque os sacerdotes, vamos dizer, eles estavam desviados dos caminhos do Senhor. Eles não estavam servindo a Deus. Eles não estavam guardando os mandamentos, colocando em prática tudo aquilo que Deus tem deixado para nós. Muitas vezes, irmão, a Ivone foi muito feliz na colocação em que ela colocou, através da palavra que ela trouxe para nós, aonde muitas vezes nós esquecemos do grande amor de Deus e da sua grande misericórdia e queremos questionar com Deus quem somos nós para questionar com o Criador, sendo que nós somos criatura. E nós vemos aqui que a sua percepção, ou seja, do profeta Eliseu, mostrou-se correta quando o profeta mandou usar os pães para alimentar os seus companheiros, usando-os assim para sustentar quem servia ao Senhor. E é o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. E nós estamos aqui transmitindo esta palavra
que não é minha, não é da Ivone, mas sim pertence a Deus. Essa história me faz lembrar do relato da multiplicação dos pães e peixes, aonde Jesus multiplicou. A Bíblia, ela relata 5 pães e 2 peixinhos que bastaram para alimentar uma grande multidão. Como Eliseu, Jesus se preocupou com a necessidade diária de seu povo, dando-lhe ensino e alimento à medida que precisavam. A grande lição que podemos aprender, a grande lição em que podemos aprender é que Deus sustenta o seu povo com generosidade. Olha que interessante, irmão. Por quê? Porque Deus, Ele nos ama, né? A palavra que a Ivone trouxe para nós lá no Salmo 103, ela todos os dias, ela tem se cumprido em nosso favor. E nós vemos aqui que a aplicação não se limita ao alimento físico, que ele promete não deixar faltar a quem o seguir. É isto, irmão, que nós temos que aprender. O que o salmista, ele nos ensina no Salmo 119, no versículo 97, aonde o salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, nela eu medito todos os dias. É através da palavra, esse pão que desceu do céu. Jesus disse que é o pão da vida. Está lá em João 6,35. Então Jesus lhe declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. É através desta palavra, irmão, que nós temos que viver intensamente todos os dias, conforme o salmista, ele relata no Salmo 119, no versículo 97, aonde nós temos que amar a lei, ou seja, a palavra que Deus tem deixado para nós, e que nós temos que meditar nela todos os dias, buscando conhecimento e sabedoria, para que nós possamos tomarmos posse das promessas em que Deus tem para nós, para que nós possamos sermos cheios do Espírito Santo. Nós vemos aqui Cristo, o pão da vida. Aqui em João 6,32 diz: disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai que dá o verdadeiro pão do céu. No versículo 33 diz: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Irmão, Jesus, esse é o pão que desceu do céu para nos dar vida e vida em abundância. Porque lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz que o ladrão, que é o nosso adversário, o diabo, que vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O pão vivo que desceu do céu veio para nos dar vida e vida em abundância. E nós temos que colocar em prática a sua palavra, porque quando nós colocamos em prática a palavra que Deus tem deixado para nós, nasce no nosso coração
a satisfação dos desejos dos santos. O salmista aqui no Salmo 63, versículo 5 diz: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Então nós vemos aqui que Deus fará em nosso favor com abundância, meu irmão. O salmista ainda aqui no Salmo 107, versículo 9 diz: pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Meu irmão, quantas almas famintas estão padecendo, estão morrendo por falta de conhecimento, de conhecer esta palavra que tem sido o pão da vida, que se chama Jesus. Porque quando nós o buscamos, quando nós o recebemos e pomos em prática na nossa vida, há uma abundância, a fartura, a alegria de felicidade, a paz, a gozo. E nós vemos que a saúde, né? Aonde o salmista, lá no Salmo 103, que a Ivone trouxe para nós, relata que é Ele que sara todas as nossas enfermidades. Eu não sei qual a sua necessidade nessa tarde. Uma coisa eu sei, que Jesus é que tem a resposta, é que tem a solução naquilo que nós precisamos. Eu não sei se é na área espiritual, na área familiar, ou até mesmo na financeira. Deus conhece o seu coração. Uma coisa eu sei, a partir do momento que você buscar, que você se aproximar de Deus, aonde o profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, diz que buscar-me-eis e me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Quando você se aproximar de Deus, quando você buscar Deus de todo o seu coração, oh, meu irmão, fica tranquilo, Ele suprirá com abastança, com fartura, naquilo que você necessita no seu dia a dia, para que você possa glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós o buscamos, há uma plenitude espiritual que satisfaz as mais profundas necessidades, porque Deus conhece o seu coração. E nós vemos aqui que há uma plenitude de alegria. O salmista aqui no Salmo 23, ele nos ensina: prepare uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Meu irmão, Deus quer o melhor para você, que você viva na plenitude da alegria, não numa vida tribulada, não numa vida angustiada, numa vida de decepção. Não, Deus quer que você viva na plenitude da alegria, aonde o salmista nos ensina: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É com abundância, irmão. Aleluia. É com felicidade, é com alegria. Eu não sei o que se passa com você. Uma coisa eu sei: Deus, Ele está pronto para agir em seu favor. Aprendemos aqui que na plenitude de bênção há fidelidade, aonde o profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10 diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor,
dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Meu irmão, Deus, primeiro Ele nos prova. Porque Deus, Ele prova aquele que Ele ama. E a partir do momento que você se aproxima de Deus e que há fidelidade, a liberdade para que você possa fazer prova dele, para que haja abastança naquilo que você precisa. Não é somente no celeiro, na despensa, não, na saúde, na alegria de espírito, na paz interior, na comunhão com Deus através do Espírito Santo. E quando nós entendemos a palavra e colocamos em prática na nossa vida, a plenitude de gozo. Aqui no livro de João, no capítulo 15, versículo 11, diz: tenho-vos dito isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Ou seja, Deus não faz nada pela metade. Deus, Ele faz por completo, para que você possa glorificar o nome do Senhor. E quando esta alegria, ela invade os nossos corações, a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 19, Efésios 3, versículo 19, diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. É isto, meu irmão, que Deus, Ele coloca à nossa disposição. Por isso é que nós temos que fazer como o salmista: ó quanto amo a tua lei, nela medito todos os dias. Não é só quando eu vejo em apuro, não é só quando eu estou em momento difícil que eu vou buscar em Deus, que eu me aproximo de Deus. Não! Recebo o conselho de Jesus lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Primeiro, busca o reino de Deus e as demais coisas Deus fará naquilo que você precisa. É desta maneira que Deus age. É desta maneira que Deus faz para aqueles que confiam e que dependem de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando nós entendemos e estamos cheios da plenitude de Deus, nós temos a plenitude do Espírito. Aqui em Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso é que nós temos que ter vida de oração, propósito com Deus. Nesse ano estamos indo para 28 anos de oração. Toda sexta-feira estamos em vigília. Completamos sexta-feira agora que passou 1.306 vigílias. O que é isto? Propósito com Deus, para que nós possamos ter a plenitude do Espírito Santo. Aprendemos ainda com o apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, no capítulo 1, versículo 9, plenitude de sabedoria. Colossenses capítulo 1, versículo 9, pois esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Meu irmão, nós temos que buscar as coisas de cima. Nós temos que pensar mais das coisas de cima. Por isso que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, por que anda tão ansiosa? Né? Faça como Maria,
escolheu a melhor parte. Qual? Está na presença de Jesus. É isso que Jesus ele espera de cada um de nós. Que nós buscamos o seu reino em primeiro lugar, para que as demais coisas Deus possa fazer naquilo que nós precisamos. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, é o único Salvador, a única fonte de verdade. Aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 67, a palavra do Senhor diz: então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. Nessa passagem, bastante conhecida, onde Jesus estava pegando pesado com os discípulos, e muitos o deixaram Jesus, e Jesus, voltando para os 12, perguntou se eles também não queriam retirar, ou seja, abandonar, deixar Jesus. Mas Pedro, tomando a palavra, respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Meu irmão, sabe por quê? Está registrado lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, onde Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho, é somente Jesus, porque Ele é o único Salvador. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus confirma: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Salvação, meu irmão, é somente em Jesus. Por quê? Porque foi Ele que pagou um alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então aprenda que Jesus, Ele é o único Salvador. Quem crê nele se alimenta da verdade, satisfazendo a sua necessidade muito mais profunda do que a fome física. Jesus deu a sua vida para nós reconciliar com Deus. Por isso, encontrar sustento na palavra do Senhor é garantia de satisfação duradoura. Por isso, meu irmão, aprendemos aqui: a palavra de Deus não deixa ninguém com fome. E nós vemos aqui, quando o profeta Eliseu, ele recebeu aquela cesta básica, e acompanhado com aquela cesta básica, tinha 20 pães para 100 pessoas. Geazi questionou com o profeta Eliseu: o senhor acha que isso vai dar? E o profeta respondeu: porém, o seu servo disse: como hei de pôr isto diante de 100 homens? Respondeu Eliseu: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Meu irmão, a palavra de Deus não deixa ninguém com fome. Comeram e ainda sobraram. Assim Deus tem para cada um de nós. Que você possa se aproximar de Deus com fé, crendo que Ele é galardoador daquilo que nós necessitamos. Porque a palavra de Deus, lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, a palavra do Senhor diz
que Ele tem poder para fazer muito mais além daquilo que você precisa. Meu irmão, o Deus que nós servimos é o Deus de milagre, o Deus de providência, e Ele conhece o seu coração e sabe de todas as suas necessidades. Crê e tome posse da palavra em que Deus tem para você nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Amém, glória a Deus, né, irmãos? Maravilhosa palavra, né? Quando Deus fala, Ele fala, né, irmãos? Fala esclarecido, né? A gente tem que entender e entende. Só não entende quem não quer, na verdade, né? Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É igual espada penetrante, né? Então, que nós possamos dar ouvido, dar crédito, aleluia, a esta palavra, né, de Deus. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Ele é bom. Então, amados, aqui nós estamos para terminar a nossa live. Eu ainda tenho pedidos de oração, né? O Matheus Paris, ele pediu oração pela Pâmela, né, está grávida, da Laura, orar por elas, né, pela bebê. A Beth pediu pela Márcia, sua prima, que é saúde. E a irmã Maria Helenice pediu para o Vitor e Raquel, que é libertação. Vamos orar, né, irmãos? Só Deus para libertar, para curar, para restaurar. É só Ele, né? Nós sabemos que é só Ele. E é Deus de bênção também, né? Aqui a vida da bebê que está vindo, né? Glória a Deus. Então vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que continue a abençoar as nossas vidas, nossa tarde, decorrer da noite, em nome de Jesus, amém? Pai, mais esse momento ainda na Tua presença, te dou graças, Senhor, pela Tua palavra ainda que foi exposta, palavra maravilhosa, onde já falou o nosso coração, de uma maneira que possamos entender que o Senhor é o único pão da vida, é o único em quem nós podemos buscar e ter a certeza de ser saciado, Pai, a fome física, a fome espiritual, a fome da nossa alma, porque o Senhor é o único, Senhor, que pode fazer isso. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela sua presença. Ainda coloco em oração na sua presença, Pai, a Pâmela, essa bebê que está vindo, que o Senhor continue abençoando essa gestação. Em nome de Jesus. Abençoa também a Márcia, Senhor, dando saúde, a prima da Beth. Dá vitória a ela em nome de Jesus. A Raquel e o Vitor, Senhor, venha libertar esses jovens pelo poder do Teu nome, este nome que é sobre todo nome. Ajuda essas famílias, ajuda, Pai, o lar deste homem, desta mulher, que tem pedido oração, que tem clamado, que tem orado. Sabemos que o Senhor é um Deus de promessas e é um Deus que cumpre a sua promessa. Então age segundo a Tua vontade sobre estas vidas. Nós te pedimos nessa tarde que tudo aquilo que não provém de Ti ainda, Pai, caia por terra em nome de Jesus. As partes do Teu sangue sobre lares e famílias que sejam libertos pelo poder do Teu nome. Assim nós oramos nessa tarde, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, então, a todos.